Pessoal, além dos animes, nós também estamos com mais um projeto pra vocês, contando histórias de fato de desenhos e não de animes, porque eu sei que tem muitas pessoas que curtem. Então, o link vai estar aí na descrição pra vocês assistirem mais vídeos e mais histórias de desenhos. Esperam que curtam, porque isso dá muito trabalho. E deixa lá nos comentários desse novo canal qual vai ser o próximo desenho até a história completa pra vocês. O anime de hoje se chama Black Clover. A história começa com os nossos dois protagonistas que se chamam Asta e Yuno. Eles foram abandonados desde criança em uma vila distante que se chama Rege. Esse é um mundo onde todos podem usar magia. O Yuno cresceu com uma tremenda habilidade mágica, enquanto Asta cresce sem nenhuma característica especial. Ele sempre pede a irmã Lily para se casar com ele, mas ela o rejeita de todas as maneiras que vocês possam imaginar. Como de costume, o Yuno avisa que a irmã não pode se casar com ele porque ela é uma irmã de igreja. E as crianças dali também eram muito fãs das habilidades do Yuno. Quando o Asta fica fora de controle, a Lily faz uma observação que os dois já foram inseparáveis. Mas um acidente fez com que o Yuno se tornasse muito frio e distante. Então, depois de ser humilhado por não ter nenhuma habilidade mágica, ele foi para uma floresta próxima e fica confiante de que pelo menos as suas habilidades físicas eram muito boas. Ele jura que ele vai ser o próximo Rei Mago. No outro dia, o Asta ao lado das crianças vão para uma torre onde eles iriam receber os seus grimórios. Todo mundo ali começou a ganhar os seus. O Asta já estava há um bom tempo na esperança de que, no momento que ele iria ganhar o seu grimório, a história seria completamente diferente. Ele iria começar a despertar a sua magia. Mas enquanto todos ganhavam seus grimórios, o Asta simplesmente tá assim. Ué! O meu grimório não vem, não? O Yuno, por outro lado, recebeu o grimório, conhecido por ser usado pelo primeiro Rei Mago. Isso era um bom sinal. O Asta fica devastado por não ter conseguido ganhar o seu grimório e ridicularizado por todos ali. Dessa maneira, ele continua trabalhando muito duro todos os dias para conseguir alcançar o Yuno. Então, pouco tempo depois, nós vemos que o Yuno ficou cara a cara com dois nobres que também estavam na torre pegando seus grimórios. Eles estavam ali só para zombar do Yuno e eles querem se gabar por serem ricos. Eles atacam o Yuno, mas nada bom para eles porque o Yuno consegue desviar os ataques. Então, de repente, correntes começam a prender todos eles. Um homem apareceu ali e ele se apresenta como Rage. Ele era um ladrão. Na hora ele pegou o grimório do Yuno, que era do trevo de 4 folhas. Mas o Asta apareceu ali quebrando tudo. E apesar do seu treinamento físico, ele é incapaz de se livrar das correntes. Ele é gravemente ferido. E o Reishi diz como o Asta não tinha nenhum poder porque com as correntes dele, ele consegue sentir a magia dos outros. Mas do Asta não sai nada. Ele não para de zombar do Asta. Mas o Yuno não quer deixar o seu irmão nessa situação e grita pra ele falando que o Asta é o seu rival e não era pra ele se dar como vencido. Isso anima muito o Asta ao ponto de um grimório aparecer. Ele tinha a marca de um trevo de 5 folhas. O trevo de 3 folhas representava a fé, esperança e amor. O de 4 folhas acrescenta o lar e o de 5 folhas mora um demônio das profundezas do Grimório Negro. Então, uma lâmina negra surge através do Asta e ele começa a se lembrar de como ele e o seu irmão eram inseparáveis. O Yuna era um bebê chorão. A única coisa que eles têm em comum é que ambos admiram muito o Rei Mago e queriam se tornar o próximo. Eles escutavam as histórias da irmã Lily, mesmo quando criança, e sempre quis se casar com ela, desde o primeiro momento que eles se viram. Teve um dia que o pai deles queria entregar uma carta para o prefeito para pedir comida. O Asta estava empolgado para fazer isso, mas ele mandou o Yuno ir. Ele aceitou isso com muito prazer e foi. Só que tem um problema. Depois do Yuno entregar a carta, ele é encurralado por um cara e foi espancado por ele. O que ele queria era o pingente do Yuno para poder vender e comprar bebida. A reação do Yuno foi começar a chorar, mas de repente o Asta apareceu correndo e pulando no cara para mandar ele devolver o colar do Yuno. Por mais que ele não tinha como ganhar e não tinha magia, ele não desistiu em nenhum momento e tomava vários socos na cara, mas ele não parava e não desistia de jeito nenhum de querer proteger o seu irmão.
Isso aconteceu tantas vezes até o ponto do homem simplesmente jogar o colar de lado e ir embora de tão insistente que o Asta foi. O Yuno ficou ao lado do seu irmão, falando que nunca mais iria chorar para conseguir o proteger. Então agora, nós voltamos pro presente. O Asta consegue anular as correntes do Richie e ele começa a ficar em um estado de pânico total. Nessa hora, o Asta começa a declarar que ele vai se tornar o Rei Mago mesmo sem magia, e ele amassa o ladrão na parede. O Asta, que estava todo triste, fica muito feliz quando ele nota que ele de fato tem o seu próprio Grimório. Então, se lembrando da promessa deles de quando criança, o Yuna, mais uma vez, declara que o Asta é o seu rival. Eles querem provar que até mesmo um órfão pode se tornar o Rei Mago. Aqui nós descobrimos que séculos antes, um grande mal que começou a acabar com o mundo foi derrotado pelas mãos de um grande mago que começou a ser conhecido como o primeiro Rei Mago. E esse título foi passado de geração por geração. E assim continuaram mantendo a paz. Os Cavaleiros Mágicos são compostos por 9 esquadrões e se tornar o Rei Mago é o que todos desejam. Os dois estavam treinando muito para poder participar do próximo exame de Cavaleiro Mágico. Embora o pai deles é contra deixar eles participar, o feiticeiro da torre fala que tudo bem para eles ir, e a Lily também concorda. No dia seguinte, o Asta se junta ao Nash, que é uma das crianças do orfanato, e ela diz que o objetivo de se tornar um Rei Mago é inútil, porque pobres e órfãos como eles não podem sonhar. Mas o Asta não se incomoda com o tanto que foi pessimista, e diz que ele poderia fazer o que ele quiser sem grandes problemas. É só você não desistir. Nesse momento, para provar, ele quebra uma pedra gigante com a sua espada. Na noite anterior ao dia da partida deles para a capital, o seu pai e a Lily fazem um grande banquete para eles como despedida. Então no outro dia, quando eles estavam indo, o Nash diz ao Asta que se ele conseguisse juntar aos Cavaleiros Mágicos sem magia, ele também vai começar a acreditar em todos os seus sonhos. A Lily fica cheia de emoção ao ver os dois indo embora, e assim os dois começam a sua longa jornada em direção à capital. Eles precisam sobreviver a diversos desafios durante vários dias. Então, finalmente, eles chegam à capital para fazer o exame e dar os seus primeiros passos para se tornarem o Rei Mago. Lá, muitos outros magos ficam bem interessados no Grimório do Yuno, que era o trevo de 4 folhas. Eles passam por exames com pássaros e aqueles pássaros vão atrás de quem não tem energia, ou seja, magia. Enquanto o Yuno não tem nenhum, o Asta, coitado, estava entupido de pássaro atrás dele. Ou seja, totalmente fraco, não tem magia nenhuma. Isso é bem engraçado. E ele corre na direção do Yami. Ele é o líder de um esquadrão de magos que são os touros. E ele ameaça matar o Asta se ele chegar muito perto. E na hora, um outro cara que se chama Sex se apresenta a ele ali mesmo. Logo, os fogos de artifício sinalizam o início da cerimônia. Os capitães dos esquadrões dos Cavaleiros Mágicos entram na arena e o Sek explica ao Asta que ali tem um líder da equipe da Golden, que se chama William. Ele é o mais forte dos capitães e é o homem mais próximo a se tornar o Rei Mago. Ali também estava o Yami, e o William começa os exames, dando a todos os examinados uma vassoura de madeira. Mas como Asta não tem magia, ele é incapaz de voar. Vários dos exames requerem controle de magia, e as equipes vão falhando um por um. No entanto, no exame final é anunciado que é uma rodada de combate, e o Sek se voluntaria para ir contra o Asta. Ele estava pensando que o Asta era praticamente uma presa fácil. O Asta deseja uma boa luta, mas o Sek não parece muito interessado nisso. Ele usa uma barreira mágica para proteger contra os ataques, enquanto ao mesmo tempo dispara raios mágicos. E ele se gaba de que esse é um grande feitiço ofensivo e defensivo. A luta começa com o Asta cortando a sua barreira, surpreendendo a todos, porque eles esperavam que o Asta fosse perder. Então ele declara que ele vai se tornar o próximo Rei Mago. Então o interesse de todos os capitães são elevados, especialmente do Yami, que percebe que isso tudo era por conta da sua destreza. A luta toda vai progredindo suavemente e aqui o Yuno é desafiado pelo Salim. Ele vê o Yuno como um camponês inferior, mas apesar de que o Salim use o seu chamado de maior ataque, o Yuno vai e derrota ele facilmente. Depois que os examinadores são chamados um por um, os capitães vão indicar o seu interesse em ter eles no seu time. O examinador pode escolher. Se algum deles ali não for escolhido por ninguém, eles vão ser considerados como alguém que falhou e vão ser forçados a se retirar.
O processo é surpreendentemente rigoroso, com poucos recebendo ofertas. No entanto, uma vez que o Yuno aparece, todos os capitães levantam a mão. Todos pensam que só os nobres podem se juntar ao Golden. E agora é a vez do Asta, e nenhum ergue a mão. Ele estava de coração partido, e mandaram ele deixar o local. Mas nesse momento, o Yami desce para enfrentar ele. O Yami diz que é muito cruel em uma realidade dessa não ter nenhum poder mágico. E Yami pergunta se ele ainda pretende se tornar o Rei Mago. Quando ele afirma que sim, o Yami fica impressionado e faz um convite para ele se juntar aos Touros Negros. E diz que ele talvez um dia possa ser o Rei Mago. Os dois irmãos se juntam, mas agora eles têm que seguir caminhos diferentes e separados. Então aqui, o Yami pega o Asta pelo cabelo e joga ele através de um portal, que lança ele diretamente na base dos Touros Negros. Esse é considerado o pior esquadrão do reino. O Asta observa uma cena caótica de auditoria na base. O Yami diz ao esquadrão para parar de destruir a base, mas na hora ele quebra uma parede derrubando ela no processo sem querer. O Yami apresenta o Asta a todos os outros e eles ficam surpresos que ele vem da Vila de Rege. Todos se apresentam e o Magna fica cético sobre as habilidades do Asta e diz que vai fazer um teste para ele para ver se ele é digno de ser do clã dos touros. Felizmente todos os testes são de habilidades físicas e ele facilmente consegue passar. Mas pro teste final, ele precisa desviar a sua mágica de fogo e só assim ele de fato vai se tornar um touro. O Asta nesse momento puxa a sua lâmina e todos ficam muito impressionados. Ele para uma bola de fogo e ele fica até com medo de ter matado o seu próprio companheiro. Mas ele fica aliviado quando vê que o Magna sai ileso dali, porque ele conseguiu anular a sua própria magia no último instante. Ele corre para sua equipe muito impressionado com isso, mas ele ainda fica mais impressionado quando descobre que o Asta não tem magia alguma. Dessa maneira, todos os outros se juntam e dão uma capa para ele dos touros. Então, orgulhosamente ele aceita e assim ele é oficialmente recebido. Enquanto o grupo celebra, uma garota que também é uma novata dos touros fica pensando em como Asta não fez nada além do normal. Então nós vemos ele entrando no seu quarto. Por mais que é bem pobre e desgastado, ele estava muito feliz por ter um quarto só para ele pela primeira vez. O Magna então o lembra de escrever uma carta de volta para sua família. Da mesma maneira, agora foi mostrado o Yuno. Ele estava no Golden e ali era um local muito mais luxuoso, onde o seu instrutor Klaus trata ele de uma forma desrespeituosa porque ele não era um nobre. Lá em Range, a Lily e o resto do orfanato recebeu uma carta de aceitação do Yuno nos Cavaleiros Mágicos. Eles ficam muito emocionados e vão espalhar a notícia pela vila. Agora nós vemos o dia seguinte, enquanto Magna mostra tudo pro Asta. Lá, eles encontraram a Noelle. Ela é uma membro da família real que chama ele de inseto e não sente magia nele. Ela lança um poder que acaba desviando e inexplicavelmente atinge o Magna. Ela joga o seu manto do touro, chamando ele de pior esquadrão do reino. Mais tarde, o Asta encontra ela praticando a sua magia de água. Ele vê o problema dela. Ela não consegue de maneira alguma atingir o alvo. Essa é uma das causas pela qual ela é desprezada pela sua família, incluindo o seu próprio irmão. Quando a Noelle percebe que ela estava sendo observada, ela fica muito envergonhada e tenta explodir ele com magia, mas fica fora de controle e ela acaba presa em um vórtex de água. O Yami lança o Asta na direção dela para ele anular o seu poder com a sua lâmina negra. Temendo que ela seja ridicularizada mais uma vez, ela fica muito surpresa quando o Asta elogia suas habilidades mágicas, dizendo que se ela praticasse, ela seria invencível. O resto dos touros negros assegurou a ela que o seu fracasso em controlar a sua magia não é grande coisa. Todos eles têm falhas, e uma ou duas, 3 falhas não fazem dela menos do que qualquer outra pessoa. A Noelle aceita o fato de que ela faz parte desse local, porque esse esquadrão, esse clã, aceita ela do jeito que ela é. Então nós vemos que o Asta acorda cedo todos os dias para realizar tarefas diárias ao redor da base. Mas ele percebe que isso não é diferente de quando ele estava no orfanato. Na hora que ele estava tomando café da manhã, ele pergunta aos outros membros o que significava a magia escura, e cada um deles dão as suas próprias respostas pessoais. A Noelle se pergunta se ela realmente se encaixa nos touros negros. Então Yami chega ao refeitório e chama o Magna para ir com ele em uma missão muito importante.
O Asta pergunta se ele pode ir junto, mas o Magna diz que ele não estava autorizado a trazer crianças junto com eles. Mas acontece que a missão especial é um jogo de pôquer com o prefeito de Salce. Depois de perder tudo, eles voltam para o clã e dizem a sua primeira missão. Os dois novatos precisariam lidar com um bando de javalis, já que eles apostaram carne. O Asta diz que eles não tinham nada a ver com isso e que foi o Yami que perdeu, mas o Yami ameaça de matar eles. A Noelle estava com medo de não poder ajudar devido à sua falta de controle, mas o Magna garante a ela que ele vai estar lá para poder arrumar as coisas se derem errado. O Magna foi obrigado a levar eles para o local na vassoura personalizada. É um passeio bem turbulento. Enquanto isso, vários indivíduos misteriosos também chegaram ao Salce para procurar uma pedra mágica. Entre eles estava um homem com uma cicatriz no rosto. Ele é muito talentoso com magia de gelo. Assim nós vemos que depois de lidar com vários javalis nos arredores de Salce, o Magna conta aos dois como ele era um delinquente enquanto jovem. Mas ele foi corrigido pelo prefeito, que encorajou ele a se tornar um cavaleiro mágico, mesmo ele tendo uma origem camponesa. Então agora, eles chegam perto da aldeia. O Magna fica horrorizado ao ver uma névoa envolvendo toda a cidade. Ele diz ao Asta para usar a sua lâmina para cortar a névoa, e os três seguem para o centro. Ali, ele precisa salvar alguns aldeões de serem empalados por fragmentos de gelo. Aqui, eles conseguem ver o homem com a cicatriz que é chamado de Hef, acompanhado por 3 outros magos que ameaçaram erradicar eles. Quando Hef diz que os camponeses da vila não são nada mais do que bestas humildes, tanto Asta quanto Magna olham as pessoas que estavam feridas e juram defender eles com as suas próprias vidas. Embora ele esteja surpreso com essa capacidade de cortar a sua magia, ele começa a mirar nos aldeões e o Magna freneticamente tenta defender todos. Mas eles logo começam a ficar sobrecarregados com o ataque do Hef. O Magna fica com pouca energia e joga todo o resto que tem, mas o gelo continua vindo. O Hef diz que estava disposto a deixar eles embora se eles deixarem os aldeões ali. A Noelle considera por um momento isso, mas uma garota agarra ela pedindo para ela o salvar. Então isso deixa ela muito determinada e uma nova magia apareceu no seu grimório, os dragões do mar. Ela lança um enorme vórtice de água que defende os aldeões. O Hef fica muito surpreso com o poder da sua magia. O gelo dele não estava conseguindo penetrar. O Asta aproveita a oportunidade para atacar, mas o Hef habilidosamente faz ele escorregar com uma poça de gelo. Ele então calmamente caminha em direção à barreira da Noelle e começa a congelar ela aos poucos. O Magna, ciente da sua vantagem natural, range os seus dentes porque ele sabe a capacidade mágica do Hef. No entanto, o Asta tenta mais uma vez derrubar ele. O Magna fica muito inspirado. Mais uma vez, ele dispara o seu ataque final, mas o Hef consegue repelir todos os ataques com sucesso. Quando a esperança estava perdida, o Asta aparece atrás do Hef e usa suas lâminas para refletir os ataques contra seus comparsas. Assim ele descobre que as chamas não se apagam por conta própria e ele tenta desesperadamente extinguir ela com o seu gelo, mas o Asta dá o golpe final, nocauteando o Hef. O Magna segura o resto dos membros, mas um deles conseguiu escapar e o Asta desmorona ali. Então, mais tarde, eles tentam interrogar o Hef, mas percebendo que ele foi capturado, ele se mata e mata os seus comparsas. Isso choca os três, especialmente pelo desrespeito à vida. Então, eles enterram os caras e nessa hora nós vemos um órfão chorando que declara que ele vai se tornar um cavaleiro mágico também quando crescer. O Magna o encoraja e nessa hora um daqueles pássaros dos exames começa a rodear o Asta e estava com uma pedra mágica no seu bico. Enquanto isso, um homem encapuzado fica sabendo da morte do Hef e concede a propriedade da pedra mágica e ele toca uma lápide comentando que a ressurreição do seu senhor está próximo. Ali tinha o logo da Golden. Ao voltar para o Yami, ele elogia os três por defenderem os aldeões e pelos seus esforços, ele deu uma estrela para eles de ouro, elevando o total geral dos touros de 30 estrelas negativas que eles estavam. Mas também ganhou 200 moedas. E isso é mais do que o Asta já tinha visto na sua vida inteira. Ele fica muito animado. Ele planeja enviar um tanto para Rage, mas a Vanessa o convida para ele ir às compras também. Então no outro dia, eles saem de vassoura mágica. Todos ali estavam gastando seus salários.
Dessa maneira, depois que a Vanessa compra algumas ervas medicinais, ela leva o Asta para um beco escondido onde o mercado negro estava localizado. A Noelle inicialmente hesita em participar disso, mas ela foi convencida a participar quando a Vanessa diz que certos artefatos podem ajudar ela a controlar os seus poderes. Enquanto isso, o Zack também estava ali no beco e estava perdendo um jogo de cartas contra uma velhinha. Ele se arrasta de volta para completar a sua missão, mas ele continua amargurado por estar nos louva-a-Deus. Ele vê a Noella e a Vanessa e se apaixona pela beleza delas. Ele tenta dar em cima delas, mas é rejeitado. E o Asta volta ali com elas. O Zack estava com muitos ciúmes por ele passar tempo com duas mulheres lindas. Então, de repente, a velhinha grita por ajuda quando seus ganhos foram roubados. O Asta corre para ajudar e segue o ladrão pelos becos. O Zack também vai atrás. O ladrão fica chocado com a persistência do Asta. Por mais que eles tivessem uma nuvem mágica, o Asta desativa ela com a sua lâmina e o ladrão cai no chão, onde o Zack consegue capturar ele. Mas nessa hora, ele foi esfaqueado por uma adaga envenenada e tem medo de morrer. Mas as meninas tratam dele e ele leva o ladrão. Os três devolvem o dinheiro da velhinha e eles avisam para ela ter mais cuidado. Então, quando eles foram embora, nós vemos que a velhinha não era uma velha, era o Rei Julius, como um disfarce. Ele estava impressionado com a lâmina anti-magia do Asta, e quando ele olha para o céu, ele vê o Yuno. Ele estava com o seu instrutor Klaus. De repente, uma nuvem escura apareceu ali no céu. Quando o Yuno se aproxima para investigar, ele é atacado. Embora ele foi pego de surpresa, ele eventualmente derrota o cara, mas o Klaus estava bem cético porque o Bandit, de alguma forma, atacou ele, mas não os principais. Isso intriga, por isso eles decidem visitar a vila de Age. Quando eles chegam lá, a Lily e o pai dos órfãos alegremente correm para cumprimentar o Yuno. Eles são convidados para passar a noite, e o Klaus não queria, mas ele foi convencido. Ele estava irritado de estar em uma vila tão decadente. A Lily prepara uma janta com tema de batata, como sempre. E a Lily falou pro Yuno que o Asta estava enviando bastante dinheiro para eles. Então ele fica irritado e diz que no próximo salário ele vai enviar todo o seu dinheiro. A Lily saiu rapidinho ali de casa, mas nesse momento ela foi pega por bandidos. O Klaus ordena para eles irem embora, mas o Yuno foi atrás da Lily e derrota os bandidos um por um. Só que tinha um ali que ordena que o Yuno entregue o seu grimório ou ele vai queimar o rosto da Lily. Mas nessa hora, o Klaus apareceu ali e acaba com o bandido. Ele diz que vai ignorar a insolência do Yuno por enquanto. O pessoal da Golden também recebeu uma estrela. O líder deles pergunta por que uma missão tão simples garantiu uma estrela para eles. E William explica que quando Salim foi capturado, ele acabou confessando várias acusações de corrupção contra o seu pai. Agora nós vemos o Julius. Ele ficou sabendo do aparecimento de uma masmorra e ele decidiu deixar a sua exploração para certos indivíduos. Enquanto isso, os touros tentam decidir um nome para o antipássaro que o Asta tem o tempo todo com ele. Eles deram a sugestão de Nero. Então, o Yami revela que eles vão para uma dungeon, que é a masmorra, e o Asta fica muito ansioso, muito animado para poder fazer isso. O Finral abriu um portal até a masmorra e eles preparam para explorar. O Lucky, que estava ali com eles, sente um inimigo poderoso usando mágica, e eles continuam andando. A Noelle foi pega por uma planta devoradora de homens, e o Asta com a sua espada consegue anular aquilo, mas logo ele também foi pego. O Luke simplesmente sumiu, mas de repente o monstro é destruído, e quando eles olham para o lado, o Yuno estava ali. Os dois dão um sorriso quando se olham. O Asta não esperava ver o seu irmão ali, porque já tinha muito tempo desde a última vez que eles se viram. O grupo deles se apresentam. O Klaus fica irritado com a grosseria do Asta, mas depois ele pergunta sobre o terceiro membro dos touros, que deveria estar ali com eles. Mas o Asta e a Noelle não sabem porque o Lucky os abandonou. Então o Klaus xinga eles, falando que os touros eram incompetentes. Mas o Asta declara que eles vão ser os primeiros a conquistar a masmorra. Os dois entram em uma discussão e o Yuno fica impressionado em como o Klaus caiu nos papinhos do Asta. Então eles saem dali para explorar a masmorra. Os touros perseguem eles para conseguir dominar essa masmorra primeiro. E enquanto isso, o Rei Julius é informado de que a investigação da masmorra estava progredindo sem problemas. Mas é avisado de que um mago de batalha também estava indo lá para dar uma olhada na masmorra.
O Julius ainda estava confiante sobre tudo que iria acontecer lá. O Lucky, por outro lado, já estava enfrentando o Lotus, que é o mago de batalha. Na hora, o Lotus tenta escapar, mas o Luke rapidamente o alcança. Então, percebendo que o Lotus comanda o poder da fumaça, o Luke quis acabar com isso logo. Mas os pés do Luke estavam presos e o Lotus explica que ele lançou uma fumaça de enfraquecimento, que é um ataque invisível a olho nu. Enquanto isso, o clã dos Golden foram os primeiros a chegar lá dentro, e eles perguntam onde estava o tesouro. Mas de repente, a Mimosa é ferida gravemente por cristais. O Klaus e o Yuno olham para quem fez isso. Era um homem misterioso de cabelos brancos do reino Diamante, exigindo que eles saiam dali agora. Então, nós voltamos até o Luke. Ele estava sentindo os efeitos do poder do Lotus. Ele não teve um passado muito interessante e desencadeou um poder muito forte, mas o Lotus segura ele com uma fumaça muito solidificada, mas o poder do Luke ainda continua saindo dele mesmo preso. Enquanto isso, a Mimosa lançou um berço de cura em si mesmo, enquanto o Klaus e o Yuno lidam com aquele cara misterioso. Mas o Klaus sente que o oponente deles tem uma magia muito intensa, mesmo sem o Grimório. Ao perceber que eles vão ser superados, ele ordena que o Yuno vá para a sala do tesouro. O Asta e a Noella, por outro lado, estavam seguindo o Nero. O Asta quer continuar ali, mas a Noelle fala que não há por que ele se concentrar na missão se o Reino Diamante chegar à sala do tesouro primeiro. O Klaus, coitado, estava lá, totalmente sobrecarregado, e o Lotus estende a sua mão pro Lucky. Então, o Yuno e o Asta, ao mesmo tempo, chegam para salvar os seus companheiros. Eles se lembram da conversa deles há anos atrás. Eles dizem que vieram resgatar os seus amigos. O Lucky inicialmente se recusa a cooperar e vai atrás do Lotus sozinho. Mas nesse momento, ele se lembra que ele veio para esse lugar para fazer amigos que ele pudesse confiar. O Lotus é forçado a ficar sério nesse momento e usa um vórtice mortal de fumaça prendendo os touros negros. O Luke, nesse momento, levantou a hipótese de que o Lotus pode sentir a sua magia através do nevoeiro. Então ele usa o relâmpago para machucar ele. O Asta, do outro lado, ataca ele com a sua espada anti-magia e joga ele para uma parede. Enquanto isso, o Yuno simultaneamente invoca lâminas de vento e uma águia para lutar contra o seu inimigo. Isso impressiona o Klaus, mas para surpresa do Yuno, ele é derrotado facilmente. Isso mostra a diferença das habilidades de um clã normal pro clã dos diamantes. O quão longe eles estavam um do outro. O Lotus, por outro lado, foi obrigado a fugir em um carro de fumaça. Os touros perseguem ele, mas o Lotus escapou. O Lucky fala para eles irem para a sala do tesouro, porque esse é o objetivo principal deles desde o começo. Mas a magia sensorial do Lucky fica ativa e ele informa que alguém muito mais forte estava ali. Enquanto o Lotus se retira dali, ele deixa a missão para o seu companheiro Mars. O Klaus estava horrorizado com a diferença de magia deles. O Yuno continua lutando, mesmo sendo mais fraco, e usa a magia do vento, mas isso não parece fazer efeito algum sobre o Mars. Ele diz pro Yuno desistir, mas o Yuno sabe que o Asta jamais faria isso e ele continua o seu ataque. O Mars joga uma espada gigante nele, mas ele é salvo pelo Asta, que corta a espada ao meio. O Klaus fica muito surpreso em como alguém que não tem magia, poder, pode lutar assim, enquanto eles da Golden não conseguiram fazer nada. O Luke e a Noelle chegaram ali para apoiar eles contra o Mars e ele monta vários clones de diamantes. Ele usa isso para conseguir segurar os ataques que são atirados nele. O Klaus estava incrédulo com tudo isso e a Noelle explica que o poder do Asta é anti-magia. O Klaus acredita que o Asta teve muita sorte em ser abençoado com tal poder, mas a Noelle diz para ele apenas sentar e assistir. O Asta é esmagado pelo gigante diamante do Mars. O Klaus fica impressionado com o corpo musculoso do Asta e se pergunta que tipo de treinamento ele se submeteu. O Mars, por outro lado, chama o Asta de pedrinha insignificante e ele só responde que essa pedrinha insignificante quebra diamantes. Ele pula e destrói o gigante. Com essa vitória, ele levanta a sua espada e o Klaus prende o Mars, que estava desmaiado, com a sua magia de aço e pega o grimório dele. O Asta pergunta se isso é o suficiente. Então o Asta corta a porta que levava à sala do tesouro. Lá eles encontraram pilhas maciças de ouros e várias coisas esquisitas. O Yuno foi atraído por um pergaminho.
Depois que ele dá uma olhada, uma luz muito intensa sai dele e depois as escritas sumiram. O Klaus diz pra ele colocar de volta no lugar. O Asta, por outro lado, foi levado pelo Nero até um botão estranho. E quando ele tava pra apertar, a magia sensorial do Luke é ativada e ele avisa os outros pra se prepararem. O Grimório que tava com o Klaus simplesmente voa da sua mão e volta pro seu dono original, que é o Mars. Ele voltou para se vingar e convoca uma onda de diamantes, restringindo os movimentos do Luke, Klaus e Yuno. O Klaus estava chocado com a facilidade com que o Mars se libertou das suas restrições anti-magia. Só que ele fica ainda mais chocado quando ele vê o Mars usando magia de recuperação de fogo. Essa é uma característica que ele sabe que era impossível, porque os magos só podem usar magia sob o seu elemento principal. Se ele é fogo, ele pode usar fogo, água, água, vento, vento, e por aí vai. Só que nessa hora, o Mars começa o seu ataque ferindo muito a Noelle. O Asta grita com raiva, e a Mimose tenta curar ela na hora, fazendo o seu melhor para poder salvar ela. O Asta corre na direção dele e ataca o Mars, mas o Mars estava ciente dos poderes do Asta e ele o domina com mais velocidade, fazendo ele bater no portão que estava na parede. A Mimosa começa a usar o seu poder ao máximo para ela conseguir salvar a Noelle. O Asta estava bem ferido e o Nero voa em direção a uma espada muito menor e mais ágil que a original do Asta. Na hora, o Asta pega ela e ele pode atacar o Mars com muita mais velocidade. E assim fica muito mais fácil para ele poder lutar. A Noelle desperta de novo e fala palavras de encorajamento pro Asta. A espada nova do Asta começou a brilhar em azul e isso permite a ele jogar água no Mars. Isso impede a recuperação de fogo e faz ele ficar inconsciente. Mas nesse processo, o Asta ficou gravemente ferido e ele desmaia. A Mimose corre para cuidar dele, mas ela estava muito preocupada que a sua magia não seja suficiente porque ela já se esgotou muito. Enquanto isso, o Mars inconsciente começa a se lembrar do seu tempo nos laboratórios experimentais do Reino Diamante. Ele foi forçado a matar a sua amiga, que se chama Fauna, e ele, como único sobrevivente, os cientistas decidiram implantar pedras mágicas nele. E quando ele começa a recuperar a consciência, ele tem um ataque de raiva contra o Asta e ele se prepara para dar um ataque fatal. Mas aqui, o Yuno finalmente se liberta usando a sua magia, mas o seu Grimório nesse mesmo tempo é ativado, e o tempo desacelera fazendo uma pequena fada aparecer. Isso desencadeia uma magia que derrota ele instantaneamente, e o tempo começa a fluir de novo. Sem saber o que acabou de acontecer, o Yuno percebe que as palavras do pergaminho apareceram no seu Grimório, e da mesma forma, o Grimório do Asta absorveu a espada que ele tinha pego, que era menorzinha. O Klaus estava confiante de que o Mars foi derrotado de vez, mas a masmorra começa a desmoronar ao redor deles. O Yuno usa sua magia de vento para tirar eles dali, mas o Asta implora para eles resgatarem o Mars, falando que eles vieram para conseguir a masmorra e não para matar alguém. Mas nesse momento, eles são incapazes de fazer muita coisa porque a destruição está muito poderosa. Então, usando os poderes sensoriais do Luke, ele os guia em segurança para fora da masmorra. Eles conseguem sair dali bem, e enquanto isso, o Lotus que estava seguindo eles o tempo todo consegue salvar o Mars e fica ao lado de um monte de tesouros. O Mars se lembra da Fauna, dizendo para ele sair e ver o mundo. Então ele agradece ao Lotus por salvar a sua vida. O Asta finalmente acorda e o Klaus pede desculpas a ele e o Yuno pelo seu comportamento em relação a eles até agora, reconhecendo eles como cavaleiros extremamente poderosos. Então agora nós vemos o Asta acordando depois de dormir muito tempo. Os touros ficam provocando a Noelle por ela sempre ir ver se ele estava bem enquanto ele estava dormindo. Até porque foi uma semana roncando. O Asta e a Noelle vão precisar ir até um quartel-general dos Cavaleiros Mágicos. Mas, enquanto eles estavam preparando o relatório, eles esbarraram no Yuno, Mimosa e Klaus. Eles também estavam a caminho para fazer um relatório. O Klaus se tornou muito amigável com o Asta, enquanto a Mimosa estava visivelmente bem perturbada por ver ele. Ela ficou bem apaixonada por ele desde os eventos que aconteceram na masmorra. Quando a Noelle vê ela agindo dessa forma, de uma maneira tímida, ela se pergunta se a Mimosa realmente tem sentimentos por ele. Mas
ela rapidamente se convence de que não. Eles então chegaram ao quartel-general, onde o Rei Mago Julius saiu para cumprimentar eles. Esse é o primeiro encontro deles. O rei fica muito admirado com a magia recém-descoberta do Yuno, que ele identifica como Sylph, um dos 4 grandes espíritos. Ele fica igualmente fascinado pela nova espada anti-magia do Asta. Ele observa como a espada absorve uma grande quantidade de magia. O Asta, na hora da curiosidade, pergunta para ele como ele conseguiu se tornar o Rei Mago. Então ele responde que é através do mérito. Acumule mérito suficiente e você terá o respeito das pessoas que então irão te convidar para uma cerimônia de premiação. Existem vários magos bem notáveis ali, incluindo os irmãos Silvas, que é o Solid e Nebra. Eles são os Cavaleiros Mágicos e também tem várias outras opções ali no meio. Após a cerimônia, o Julian se desculpa e os convida para desfrutar de uma recepção mais simples ali. Nessa, o Asta, Mimosa, Noelle, Yuno e Klaus podem curtir, mas quando eles estavam lá, os nobres desprezam a presença deles, principalmente por conta do comportamento rude do Asta. No entanto, quando os irmãos Silva começam a intimidar a Noelle, chamando ela de fracassada, o Asta, muito bravo, os critica por isso. Mas eles não querem deixar isso assim e tentam envolver ele em uma magia de areia. Mas o Asta sai daquilo com muita tranquilidade e declara que um dia ele vai ser o grandíssimo Rei Mago e vai silenciar todos aqueles que duvidaram dele. Os nobres estavam em choque com um clã tão ultrajante assim. Então, bravos com a insolência deles, os Silvas lançam uma enxurrada de magia contra o Asta. Mas ele os derruba um por um, e descobrindo que a espada dele pode apagar a magia, um deles agarra o Asta por trás usando um soldado de areia. Os Silvas disparam um ataque de água, mas o Asta convoca sua grande espada desviando o ataque que volta diretamente para eles. Irritados, eles decidem liberar uma grande quantidade de pressão mágica que deixa todo mundo arrepiado. Ele quer fazer isso pois ele não quer envergonhar o nome da família Silva, mas ele para por um momento. O Leopold, que é primo da Mimosa, alegremente cumprimenta o Asta e fica impressionado com a sua ousadia e o declara como seu rival. Ele quer fazer até uma queda de braço, mas o Fugglon olha para isso e acha um absurdo que um nobre declare um camponês como rival. Os dois liberam a sua pressão mágica para de fato dar uma lição no Asta. Mas um guarda entra na sala e dá a notícia de que a capital estava sob ataque e que ele estava sendo liderado por um homem louco de cabelos brancos. Muitos mortos-vivos estavam atacando a cidade, com um homem louco gritando para os cavaleiros irem deter ele. Nessa hora, eles criam um modelo da cidade de areia e eles conseguem identificar as áreas-chaves. Mas, antes que possam dar as suas ordens, o Asta sai correndo dali, dizendo que iria até lá para resolver isso. Logo em seguida, o Leopold segue ele. Os cavaleiros se dividem em várias equipes e atribuem a eles uma área para se responsabilizarem. Apesar da relutância de alguns nobres em receber ordens, eles de fato obedecem a isso. Os irmãos Silvas estavam com o Distrito Central. O capitão da Rosa Azul responde ao Distrito Leste. O Yuno e Mimosa respondem ao Distrito Noroeste. A Noelle foi até o Distrito Norte em busca do Asta e o Leopold. Lá tinha uma garota que é cercada pelo Homem Louco e hordas de zumbis. O homem estava desejando completar a destruição do reino enquanto ele se move para matar a garota. O Asta faz uma entrada de herói. O Homem Louco convoca a horda de zumbi contra o Asta e ele vai matando um por um. Os outros cavaleiros mágicos que respondem às outras áreas percebem que os zumbis continuam vindo. Então eles simplesmente decidiram esmagar esses zumbis com todas as suas forças em todos os distritos. O Homem Louco acha as habilidades do Asta de anti-magia um grande problema, porque os seus zumbis são controlados pela sua magia. Um simples corte neles desfaz o feitiço todo. Quando Asta pergunta por que ele estava machucando as pessoas inocentes, ele apenas dá risada, falando que eles não entendem a sua magia. Ele convoca um zumbi gigante que é apelidado de Jimmy, e ele parece muito mais perigoso do que os outros.
Esse dispara raios mortais de maldição, fazendo com que um mero arranhão se torne uma ferida mortal. O Homem Louco começa a mirar na garotinha que tinha ali, e o Asta tenta desesperadamente defender ela. Mas ele é logo atolado por ataques de raios mágicos. A Noelle chega para ajudar, mas a sua autoconfiança estava bem abalada quando ela se lembra das palavras duras dos seus irmãos. O Figolon aparece e bate na cabeça dela e diz palavras sábias de que ser fraco não é nada para se envergonhar, mas permanecer fraco é uma escolha e isso sim é de se envergonhar. Com essa nova determinação, ela usa sua magia para salvar a garotinha. O Leopold aparece para queimar os zumbis que estavam ali e ele diz ao Asta para ir em frente. E o Asta começa a gritar com as suas lâminas, atacando Jimmy de todos os lados. O Homem Louco invoca um outro zumbi chamado de Alfred, que dispara um raio no Asta. O Rei de Clover, que se chama Augustus Kira, se pergunta por que o Julius não estava aqui para defendê-lo. Enquanto isso, a Charm entra na cozinha do castelo e descobre que um chefe estava preparando um prato de comida magnífico. Ela pergunta se ela deveria provar a comida, e ele de fato concorda. O Asta não estava conseguindo acompanhar a velocidade do Alfred, e o Homem Louco zomba dele. Por isso, o Figolon ajuda o Asta queimando o Alfred e pede desculpas por interromper a sua luta. Ele comenta com o Asta que se ele deseja ser o Rei Mago, isso vai tornar os dois rivais. O Asta tenta lutar de novo, e embora o Figolon admire o seu espírito, ele diz ao Asta para se retirar dali. E o motivo é que o aparentemente louco já fez parte dos cavaleiros. Ele era muito forte e fazia parte das Orcas Púrpuras. A natureza de magia dele de cadáver não se deu muito bem com o lugar, e ele decidiu se vingar. O Figolon chama ele de mesquinho e infantil. Com raiva, ele convoca o seu zumbi mais forte chamado de Carl. Ele é uma arma defensiva e ofensiva suprema. Embora pareça muito forte, o Figolon acerta calmamente um ponto fraco na defesa, matando ele instantaneamente com uma explosão concentrada de fogo. Ele fala ao Leopold, Asta e Noelle que toda magia tem um ponto fraco. Com um ataque, vários zumbis e cadáveres ao redor da cidade começaram a cair um por um, enquanto os cavaleiros mágicos se perguntam qual era o propósito do ataque. Enquanto Yuno resolve se tornar mais forte, uma bruxa que estava ali perto olha para a cidade e comenta que era muito cedo para eles celebrarem. O último zumbi é derrotado pela Noelle. O Fulagan restringe os ataques do Hades, que é o louco, e ele usa ataques com garras de fogo e confisca o seu grimório. Apesar dele gritar pro Fulagan não fazer isso, o Fulagan abre ele e fica surpreso ao ver que só tem um único feitiço de trazer os corpos de volta à vida. O Asta briga com ele por esses ataques. O Hades estava com um receptor no seu ouvido, onde dizem para ele que ele estava muito fraco para lutar contra o capitão, e diz a ele para seguir o plano. De repente, pela cidade, os vários capitães caem em um buraco negro que se formou ali, e são enviados a vários quilômetros da cidade. A Catherine, que é a bruxa, começou a sugar a força vital dos cidadãos para reter a sua aparência jovem. No entanto, ela fica surpresa ao ver que o Yuno conseguia evitar de ser sugado. O Yuno pergunta a ela qual era o objetivo deles de fazer isso. Ela fala que eles estavam atrás de um certo alguém. Ao mesmo tempo, o Fulagan estava interrogando o Hades para saber mais sobre o ataque. Ele revela que o seu alvo não é outro senão o capitão dos Leões Carmesins, ou seja, o Fulagan. Ele é cercado por magia e transportado para um lugar estranho. Enquanto isso, o Yuno estava sucumbindo aos raios de maldição da Catherine e ele gradualmente perde os seus 5 sentidos. Ele lamenta que o seu poder não é o suficiente. No entanto, enquanto ele estava no meio da escuridão, ele ganha um senso de mana e isso afia muito as suas habilidades e ele se lembra que o Asta nunca desiste. Então finalmente ele é capaz de convocar por vontade própria um poder muito forte e sopra a Catherine dali. Ao mesmo tempo, o Fulagan estava perplexo explorando aquela área estranha que ele estava. Ele fica surpreso ao ver um familiar ali. A Catherine, por outro lado, foi jogada e parou lá no castelo. Ela acaba na cozinha que a Charme estava. Ela tenta absorver a magia da Charme, mas ela pensa que a Catherine estava atrás da sua deliciosa comida. Então, com raiva, ela convoca uma ovelha gigante e joga a Catherine para fora dali. Dessa maneira, ela foi derrotada e os cidadãos
voltam ao normal. A Charme luta para proteger a sua comida. Nessa hora, o Yuno apareceu ali e ela acredita que foi salva por ele. A Charme fica apaixonada por ele e o chama de seu príncipe. Enquanto eles interrogam Hades para saber para onde o Fooligan foi levado, a Noelle interfere e fala que ele deveria estar próximo. O Asta chega atacando instantaneamente uma pilha de cadáveres onde um mágico chamado de Valtus estava escondido. Ele elogia o Asta por o encontrar. Independente da sua missão estar completa ou não, ele invoca um portal onde o corpo do Fooligan cai sangrando muito. Isso deixa o Asta em choque, enquanto Leopold estava congelado sem saber o que fazer. A Noelle corre para ajudar o Fooligan. O grimório dele estava intacto, o que significa que ele ainda estava vivo. A Noelle grita com Leopold para ajudar ela, mas ele permanece congelado. Com um ataque completo, o Valtus abre os portais e tenta tirar o Hades dali, mas o Asta joga sua espada cancelando o portal. Ele começa a espancar o Hades. O Valtus admite que essa antimagia é um grande problema e eles podem estar em apuros. O ataque do Asta é cancelado nessa hora e o Leopold saiu do congelamento que ele estava enfrentando. Dessa maneira, ele se juntou ao Asta e encurrala o Hades, mas eles são cercados pelos seus 5 aliados. O Asta, que estava ferido e exausto, resolve usar as suas últimas forças. Então ele pega a sua espada e rasga os seus próprios machucados para cancelar a magia deles. Isso permitiu que ele se recuperasse um pouco, e isso surpreende o Hades, que não consegue acreditar que alguém possa ser tão imprudente assim. O Asta encara os seus adversários e prepara suas lâminas, declarando que toda a sua vida ele não conheceu nada além de adversidade e dificuldade. Então não importa o que aconteça, ele vai superar. Eles desencadearam uma enxurrada de ataques mágicos, mas o Asta consegue desviá-lo com suas habilidades de movimentos malucos e o Leopold se junta a Frey, enquanto a Noelle convoca uma parede de água para se defender. No entanto, o escudo é absorvido por magia de água, enquanto o Asta e o Leon são empalados por agulhas do vento antes que eles possam causar mais danos. Os Cavaleiros Mágicos retornam depois que eles relutantemente juntaram sua magia. A Mimosa imediatamente trabalha para conseguir curar o Fugolian, enquanto eles liberam Mercúrio, mas é absorvido por uma salamandra, especialmente aprimorada. A magia dos magos conseguiram sequestrar o Asta antes de escaparem. Eles se apresentam a ele como o Olho do Sol da Meia-Noite e declaram que um dia destruirão o Reino Clover. Incapaz de poupar recursos para encontrar o Aska, eles o deixam à sua sorte. Alguns membros ali são repreendidos pelas suas imprudências, enquanto a Sally, que é quem o sequestrou, é informada de que eles devem matá-lo. Ela queria muito dissecar ele. Todos os membros do Sol da Meia-Noite se juntaram para conversar sobre tudo o que está acontecendo. O Rei Julius aparece ali e evita os ataques dele sem esforço algum. Então ele os prende na sua magia de êxtase, enquanto o Asta, perplexo, admira todo aquele poder absoluto. O Julius se vira para ele e diz que se ele quiser ser um rei mago algum dia, esse é o nível de poder que ele terá que superar. O Julius então caminha até uma laje de pedra com símbolos estranhos que ele nunca tinha visto antes e pretende interrogar os magos assim que eles retornarem ao Reino Clover. De repente, um flash brilhante de luz engole todos eles e um membro com cabelos trançados apareceu. Esse homem é capaz de escapar com vários membros do Sol da Meia-Noite, mas o Julius foi capaz de segurar um. Ele suspeita que o homem era o líder deles, com base no quão poderosa era sua magia. Ele é chamado de volta à capital pelo Marcus, onde ele descobre que o Fugolian estava em um estado precário. Após os Cavaleiros Mágicos realizarem uma varredura completa pela cidade, ele ordena o fortalecimento das defesas do Reino Clover. O Nozel se desculpa jurando vingança contra aqueles que feriram o Fugolian. O Leopold desperta e declara que um dia irá ultrapassar o seu irmão queimando uma marca na sua testa para lembrá-lo desse elfo. A reconstrução da cidade prossegue sem problemas, mas o Julius suspeita de um traidor entre as fileiras dos Cavaleiros Mágicos. Enquanto isso, à meia-noite, o pessoal do Sol jura se vingar do Asta, enquanto a Sally estava curiosa sobre suas propriedades de anti-magia, e ela diz que ela deveria ter permissão para poder fazer experimentos com ele ainda vivo. O líder do Sol da Meia-Noite foi atingido por uma pitada de poder do Julius, escolhendo um dos braços enquanto reconhecia a magia fenomenal do Julius. No reino,
o Asta e a Noelle receberam muffins da garota que eles a salvaram. O Asta vê o Yuno, que de repente desencadeia um poder mágico, e o Asta corta o poder com sua espada. Ele consegue ver algo escrito no chão, que diz simplesmente até mais, e uma zoação com o Asta que o deixa muito bravo. Os dois seguem caminhos diferentes. Ambos estão ansiosos para se tornarem mais fortes do que o outro. O Asta e a Noelle voltou para a base dos Touros Negros, onde o Magna e o Luke retornaram da sua missão ganhando uma estrela por seus esforços. Para sua surpresa, o Asta ganhou a 3ª classe por seus esforços, enquanto o Charme imediatamente se gaba e o Magna com o Luke estão desanimados, porque ainda estão na 5ª classe. No entanto, o Asta se preocupa com o estado do Fugolian, mas o Yami o tranquiliza dizendo que seria necessário mais do que isso para matá-lo. Os touros fizeram uma pausa para descanso e o Funnel transporta eles para uma cidade carente onde a Noelle os seguiu sorrateiramente. Preocupada e confusa por que o Asta estava indo para um local diferente, principalmente onde é conhecido para ir atrás de mulher, eles chegaram ao DB Rinker, um bar onde eles se encontraram e se apresentam às garotas. O Funnel e o Luke mostram suas habilidades mágicas, enquanto o Asta orgulhosamente proclama que ele será o Rei Mago. As garotas, internamente fazem algumas piadas e se apresentam como Rebecca, Helene e Erika. O Funnel tenta conversar, mas o Luke e o Asta são irremediavelmente inúteis e ele começa a despertar o fracasso de tudo ali. A Noelle, como estava disfarçada de garçonete, só fica olhando. Um dos homens ali grita com a Noelle para ela pegar outra bebida para ele, e ela atira um jato de água nele, ganhando o respeito das garotas, que dão um joinha para ela. Entusiasmadas por isso, a Helene se apaixona pelo Luke, e eles saem para mostrar a sua magia um ao outro, enquanto a Erika decide concordar com o Funnel, apesar do seu jeito estranho. O Asta é deixado sozinho com a Rebecca, que parece não querer nada com ele. No entanto, os dois começam a de fato conversar e se dão bem. Um homem bêbado começa a incomodar e insultar a Rebecca, mas o Asta arremessa ele do outro lado, fazendo com que as garotas saiam. A Rebecca agarra o Asta e eles correm para um beco, enquanto a Noelle o segue de perto. A Rebecca fica um tanto quanto apaixonada pelo Asta e pergunta se ele gostava de alguma garota, e ele diz que sim. A Noelle estava seguindo ele nesse momento e ele não percebeu, mas na cabeça do Asta ele estava pensando na Lily. Só que a Noelle não sabe disso e na hora ela acredita que ele estava falando dela. Enquanto isso, o Funnel e o Luke são rejeitados pelas garotas e eles tristemente vão para casa. O Asta continua treinando duro para ser o Rei Mago, enquanto vários personagens relembram suas memórias dele subindo na hierarquia. Enrage, a irmã Lily e o pai Horse estão orgulhosos do Asta depois de escutar sobre suas façanhas no Capitólio. Com os fundos que ele e o Yuno enviaram, agora eles vivem bastante confortavelmente ao lado do mestre da Torre do Grimório. Eles relembram a luta e a dor do Asta por não receber um Grimório durante a cerimônia de iniciação. Quem nunca viu aquela cena clássica dublada? Sensacional. Mas eles estavam aliviados que tudo acabou bem pro menino sem magia. Na base dos Touros Negros, o Gordon mantém um diário registrando as aventuras do seu melhor amigo Asta. Ele relembra a exibição impressionante do Asta durante a cerimônia do Cavaleiro Mágico e seus primeiros dias fazendo tarefas na base dos Touros Negros. Ainda perturbada com o mal-entendido que o Asta gosta dela, a Noelle não pode aceitar que ele possa ter sentimentos por um plebeu. Mas ela admite que em certas ocasiões, ele agiu de uma maneira legal, incluindo as batalhas na vila. Ali o Asta retorna à base, onde a Noelle, envergonhada, tá com uma rajada de água nele com seu poder, sem mais nem menos. Enquanto isso, o Yuno, Mimosa e Klaus se separam para partir em uma missão, mas eles estavam envergonhados que a carruagem que o Klaus preparou para eles deu merda total. Enquanto eles partem separadamente nas suas vassouras, o Yuno relembra das suas promessas como o Asta de uma idade jovem. Os dois já eram rivais, jurados para se tornarem o Rei Mago. Ele o admira como aqueles que lhe deu a esperança em Rage. A irmã Lily e o pai Orse estão encantados ao saber que o Yuno se tornou um mago júnior de primeira classe. Mas eles ficam ainda mais surpresos ao saber que o Asta estava na terceira, só um pouquinho abaixo dele. O Yami estava dando aos Touros Negros um dia de folga de visitas e o Gaunt visita Mari
para comemorar o seu aniversário da mesma forma que o Asta pede ao Magna para levá-lo porque ele prometeu brincar com os irmãos da Rebecca. Curiosa sobre isso, a Noelle decide o seguir. O Gauch lembra que sua irmã é a única coisa que faz ele de fato viver. Enquanto ele chega perto da igreja, ele fica surpreso ao ver a Mari brincando com o Asta e a Rebecca. Com raiva, ele começa a chutar o Asta, mas quando a Mari diz que se casará com o Asta um dia, ele começa a tirar raios no Asta. O Gauch é parado pela irmã Teresa, encarregada do orfanato local, e leva a Mari embora com ela. Bravo por ter a Mari tirada dele, o Gauch fica muito bravo e acaba virando pedra. A Rebecca os convida para o restaurante para passar a noite lá, onde ela vai preparar uma comida muito boa para o Asta. Ele elogia suas habilidades culinárias, dizendo que ela seria uma boa esposa. Ela parece estar bem feliz e confusa ao mesmo tempo. Ao escutar tudo isso, a Noelle fica muito irritada. Durante a noite, a Rebecca acorda e vai verificar os seus irmãos, ao mesmo tempo em que o fantasma pula no Asta durante o sono e o ataca, lançando ele na rua, onde estava nevando. Estranhamente, a Rebecca sai correndo de casa e diz ao Asta que seus irmãos estão desaparecidos. Na cidade, vários pais saem aflitos das suas casas e chamam seus filhos desesperadamente que estavam desaparecidos. Um mago de cabelos brancos leva muitas crianças embora dali, e ele chama as crianças dos seus novos melhores amigos. A irmã Teresa informa ao Gauch que até a Mary foi levada embora e eles imediatamente partem para encontrá-la. A Noelle fica lá para defender a cidade e entrar em contato com o quartel-general dos Cavaleiros Mágicos para informá-los do que está acontecendo. Quando ela descobre que a Sec foi designado para ajudar, a Mary acorda tendo saído da hipnose devido ao espelho. Ela encontra dois homens que usam magia de neve, e o Barrow é um grande homem que trabalhou para sequestrar as crianças, drenar elas com sua magia. Ele usa seus óculos especiais e vê que a Mary tem uma riqueza de magia dentro dela, e ele joga um dos irmãos da Rebecca, chamado Marco, na neve, após detectar ele com pouca magia. Quando o Asta e a Teresa vai ver o Marco na neve, o Asta e a Teresa desceu para cuidar dele, enquanto o Gauch segue em frente e o Asta encosta sua espada nele para cancelar a hipnose. A Teresa lança a magia do fogo calmamente para curar suas feridas, enquanto Gauch entra na caverna bem a tempo de ver a Mary sendo arrastada para ter seu poder mágico sugado dela. Por seu horror, ele vê arranhões na Mary e fica furioso. O Barrow fica nervoso por ter que lutar contra um cavaleiro mago, e quando as necessidades são incapazes de mantê-lo na baia por muito tempo, o Barrow leva a Mary como refém, forçando o fantasma a parar. No entanto, a Mary é salva pela chegada do Asta e Teresa. A Mary corre e eu abraço o Asta, em vez do Gauch, e ele fica meio cabisbaixo. A Teresa começa a inspecionar as crianças e descobre que muitas delas tiveram sua magia sugada, e essa é uma situação um pouco difícil de se lidar, porque talvez no futuro elas nunca possam usar magia novamente. O Barrow estava encurralado, mas usando seus óculos especiais, o Barrow identifica que o Asta não tem nenhum poder mágico e se oferece para lutar contra ele. Mas por seu choque, ele é destruído pelo Asta, que diz que nunca os perdoará por ferir as crianças. O Sec chega na base dos Touros Negros para buscar reforços, mas encontra o lugar totalmente destruído. Ele estava com o Gordon. Quando Yami pensa que Sec é um cobrador de dívidas, ele agarra ele pela sua cabeça. Enquanto a Teresa segura o Barrow, o Asta fica furioso com o Barrow, que mostra nenhum remorso por suas ações. Enquanto a Teresa começa a curar as outras crianças, o Barrow secretamente envia um servo de lama para pedir ajuda. A Teresa chama o Asta e diz a ele que a irmã Lily uma vez treinou na sua igreja em Nin. Ele estava animado e perguntou a ela o que a Lily diz sobre ele, e ela responde que sabe que ele é baixo e barulhento, mas ele tem um espírito indomável que nunca desiste. Essa é uma característica que a irmã Lily tenta imitar. De repente, a Celia apareceu respondendo ao sinal do Barrow. O Gauch dispara contra ela, mas todos são repelidos por sua salamandra. O Asta também tenta cortá-la, mas ela facilmente evita seus golpes e o captura. Antes que ela possa causar mais danos, a Teresa o liberta usando magia de fogo, revelando que ela já foi uma cavaleira maga do Crimson. Ela era um mentor pro Fugolian, e a Sally contempla que uma luta de 3 contra 1 pode ser desvantajosa para ela. No entanto, o Barrow pede que ela cure ele para que ele possa ajudar, mas ele secretamente planeja escapar a qualquer momento.
Em seguida, ela injeta nele uma droga perigosa, transformando ele radicalmente em uma abominação de lama gigante. Por seu choque, o Gauch, não querendo expor a Mary a um perigo ainda maior, a agarra e foge, deixando Asta, Teresa e as outras crianças para se defenderem sozinhas. Apesar dos protestos da Mary, agora o monstro de lama Baron começa a ficar furioso e a Teresa invoca uma chita de chamas para colocar as crianças em segurança, mas levará tempo para que todos saiam. O Baron tenta esmagar o pessoal, mas o Asta desvia os golpes, contando as necessidades que ele ainda tem que superar para fazer o Baron pagar pelos seus crimes. Enquanto Gauch continua a escapar, ele não se importa com os outros, desde que a Mary esteja segura. E em um flashback é revelado que eles faziam parte da rica família Adlai, mas quando seus pais foram mortos, a sua fortuna foi roubada por seus rivais. Agora, deixados para se defenderem sozinhos, o Gauch rouba dos outros até que ele foi preso e enviado para a prisão, enquanto a Mary foi enviada para um orfanato com a Teresa. De volta ao presente, ele sai quando a Mary conta a ele que ela odeia ele por ser alguém tão patético. Então ele deixou ela ali com algumas outras crianças e volta para que a sua irmã se orgulhe dele e não fique com esse sentimento. Ele sente que no final as pessoas só se preocupam consigo mesmas. Por meio da sua surpresa, o Asta e a Teresa ainda estavam lá, defendendo bravamente as crianças enquanto eles escapam. Ele chegou a tempo para ajudar o Asta. A magia dele tem um efeito no Baron. Eles se ajudam bastante e pela primeira vez o Gauch ficou feliz em trabalhar com outra pessoa. O Gauch cria um novo feitiço no seu grimório e diz ao Asta para olhar os seus olhos. Ele convoca a toda uma brigada de Astas com espadas fortalecentes pela magia do espelho do Gauch. Eles matam o Baron, enquanto incapacitam a Sally e a sobrinha aceita a responsabilidade por ele e a ação do seu irmão. Uma luz brilhante de repente envolve a caverna. Eles são repentinamente atacados por lanças de luz, enquanto a Teresa é mortalmente ferida enquanto defende o Asta. Eles observam em horrores o líder do Olho do Sol da Meia-Noite, aparecendo e se apresentando como Lich. O Asta fica chocado ao ver que o Lich também tem um grimório, um trevo de 4 folhas, mas o dele era de 5. Quando a Teresa começa a sangrar, o Asta considera uma acusação de, homicídio. E o Lich estava irritado porque o Asta tem um grimório de 5 e ele tenta tirar dele. Usando a magia do Funnel, o Yami aparece bem a tempo para salvar o Asta. Ele instrui o Gauch a levar ele para casa, mas espera que ele retorne. O que assusta o Funnel, porque ele havia planejado apenas ficar de fora de tudo isso. O Asta fica muito ansioso para ver o seu capitão em ação e de fato gosta de ficar para trás. Enquanto o Lich estava curioso para lutar contra a magia negra do Yami, durante um duelo, o Lich conta ao Yami a sua história. Ele uma vez veio de uma vila cheia de magos talentosos, mas eles foram massacrados e sua magia foi roubada deles. O Yami diz que a sua história é péssima e conta a sua própria, que ele era um pescador de uma terra, o sol onde ele desembarcou no reino Clover e depois espancou um bando de caras. Ele se tornou o capitão. Quando o jovem descobre que o Lich foi o responsável de ferir o Fugolian, ele explode em uma rajada e consegue ferir o Lich com a magia negra, impressionando muito o Asta. O Yami diz que não tem como derrotar o Fugolian sem fazer nada de simulado e o convida a enfrentar o verdadeiro poder de um cavaleiro mágico, e o Capitão Yami diz ao Asta para ajudá-lo e o ensina sobre o poder de Kai, uma espécie de sexto sentido que lhe permite prever e combater os ataques do Lich. O Asta diz que é impossível para ele isso tão repentinamente. E Yami responde que se ele planeja ser o Rei Mago, ele tem que superar os seus limites agora. Ele diz para ele praticar, não apenas confiando nos seus ouvidos, mas também aprimorando todos os seus 5 sentidos para agir. Enquanto Asta se concentra profundamente, ele consegue desviar um dos raios de maldição de volta para os parceiros do Lich, que fica enfurecido e usa chicotes leves impossíveis de prever para conter o uso do Kai. O ataque causa um colapso na caverna para cair sobre eles. Ele pensa que agora ele é o vitorioso, mas para sua surpresa, o Yami com o Asta saem debaixo dos escombros. O Yami e o Lich continuam seu duelo com sua magia negra, sendo um inimigo natural dos seus inimigos de magia de luz. O Lich cresce para respeitar a habilidade do Yami, reconhecendo ele como um inimigo digno. O Yami
pergunta ele sobre suas intenções no Reino Clover, e ele responde que deseja restabelecer um novo reino, livre de corrupção e discriminação que plebeus e pessoas não mágicas enfrentam. O Asta fica surpreso com o poder do seu capitão, e o Yami instrui ele a poder ajudar nessa situação. O Asta carrega os seus parceiros, mas é impedido por uma enxurrada de raios de maldição que vêm de ângulos estranhos. Ele decide descartar a sua arma, e bom, ele passa por um portal, divertindo o Yami, que acha o fato de que ele acabou de socar um cara hilário. O Lich tenta se aproximar furtivamente do Yami, mas a espada absorve a sua magia e ele se vê incapaz de se mover. O Yami o corta com magia negra, suportando seriamente o Lich, que estava gravemente ferido. O Lich reconhece o Yami como a segunda pessoa a existir a lutar com ele de igual para igual. Ele começa a preparar um feitiço enorme com um alcance tão grande em poder que era muito devastador, que seria impossível de se defender. Enquanto isso, o Gauch olha para Teresa, que o presenteou com a pouca energia que lhe restava, e diz a ele para ir salvar o Asta. Com medo que ela tenha morrido, ele fica aliviado quando ela estava apenas fingindo ter morrido, queria descansar. E ele pede ajuda ao Funnel para retornar à caverna. O Yami prepara uma medida ofensiva, mas comenta que eles provavelmente morrerão. Até mesmo o Asta morreria antes que eles pudessem tentar o cortar. Nessa hora o Funnel e o Gauch chegaram bem a tempo do Lich estar pronto para disparar a sua magia, o Santo Raio de Luz. O Funnel ajuda o Yami e o Asta, e nessa hora o Gauch usa o seu olho que reflete a luz. E todo esse poder volta para ele, porque os espelhos refletem tudo. Enquanto isso, vários membros do Sol da Meia-Noite olham para o corpo ferido da Sally e decidem que agora é a hora deles saírem. Quando as crianças começam a voltar para Nin, a Noelle e a Rebecca saem em busca do Marco e o resto. Eles seguem o Nero de volta para a igreja, onde encontram a Teresa ferida e eles descobrem que o pessoal ainda estava na caverna lutando. O Yami e os outros estão se aproximando do Lich, que recusa a consciência por um tempo suficiente para reconhecer o Gauch como um amigo de muito tempo atrás, apesar do próprio Gauch não se lembrar de quem ele é. O Yami restringe o Lich e o seu parceiro com uma ligação escura, enquanto eles esperam que a magia espacial do Funnel se recupere. De repente, 3 membros do Sol da Meia-Noite apareceram de um portal, um dos quais a Raya usa sua magia de luz para tocar o Grimório do Yami. Então, uma outra ali começa a curar o Lich com um fogo baseado na magia de cura. O Lich identifica como seus membros são muito fortes e estavam melhores até mesmo do que ele. Eles saltam para uma batalha e o Yami fica surpreso que o Raya copiou a sua magia negra, dizendo que processará ele por violação de direitos autorais. O terceiro membro, chamado de Veto, usa sua besta monstruosa para pressionar o Yami, mesmo destruindo seu prêmio, que era a katana. As coisas parecem terríveis para os touros negros, já que tanto o Funnel quanto o Gauch estão perigosamente com pouca magia, enquanto o Asta e o Yami foram empurrados para trás. As coisas pioram quando a fauna rancorosa por terem prejudicado o Lich empurra um dos 4 grandes espíritos da salamandra. O Yami apenas mal se defende contra sua explosão de fogo e agora deve se defender contra o ataque do terceiro membro com a katana quebrada. O Funnel reconhece que o Yami estava derrotado pelo Lich, mesmo alegando que cada um dos seus membros era mais forte do que o capitão do esquadrão mágico. Ele se prepara para acabar com o Yami indefeso. Então, um flash de luz aparece diante dele. Enquanto a poeira abaixa, 3 capitães cavaleiros mágicos emergiram para resgatá-lo. O Nozel, Charlotte e Jack o Estripador Verde. Louva a Deus. O Jack se ofendeu, porque eles estavam afirmando serem muito mais fortes que um capitão, e quer colocar essa teoria à prova. Os dois lados se encaram numa batalha cataclísmica, que pode ter muitos mortos.